rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Mais um vídeo gravado na base do improviso, né? Aqui no fundo do quarto. E nessa noite eu vou estar comentando com vocês sobre o jogo do Vasco, né? O Vasco saiu de campo derrotado, né? No duelo contra o Goiás. Perdeu por 1-0. Jogo em si que o Vasco poderia ter segurado o empate até o fim. Não seria nenhum absurdo se o Vasco saísse com empate, né? Seria um resultado bom, né? Bem vantajoso em si, né? Diante as circunstâncias da partida, as dificuldades. O Vasco teve um jogador expulso, estava com um jogador a menos em campo, mas mesmo assim não foi tão pressionado em si pelo Goiás, né? Sofreu um gol ali no final, depois não conseguiu se recuperar. E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse jogo, algumas coisas que aconteceram na partida, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. Você mesmo que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não conhece, seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E o Vasco em si foi prejudicado dentro de campo, né? Porque Bruno Gomes foi expulso com 5 minutos de jogo e complicou ainda mais a vida do Vasco, né? O Vasco tinha tudo para fazer um jogo bem equilibrado com o Goiás e sofreu a expulsão do jogador, né? Um jogador em si que tem a qualidade com a bola nos pés, né? Um moleque que tem potencial. Acho que todo torcedor vascaíno sabe disso, mas também que ultimamente tem falhado bastante, né, em relação às expulsões, né. Eu disse alguns vídeos atrás que eu falei sobre o Vasco em si, sobre o Cruzeiro e Vasco, né, o quanto esse lado temperamental do Bruno Gomes às vezes pode prejudicar a carreira desse jogador, né. E alguém tem que chegar junto para falar com esse cara, para ver o que está acontecendo com esse moleque. Aí entra muito um psicólogo do clube, alguém do clube para conversar com ele, porque não é normal um moleque tão jovem ser expulso num jogo da semana passada e um jogo da semana seguinte, no caso hoje, novamente expulso, né? E hoje com 5 minutos de jogo, né? Então tem alguma coisa acontecendo, tem esse lado da cabeça do jogador, não se sabe como que tá a cabeça desse cara, questões extracampo, será que isso está interferindo? Algumas semanas atrás esse moleque foi cobrado pela torcida do Vasco, teve o carro apedrejado. Até postei um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, defendendo o jogador. O quanto isso é um absurdo, né? Um profissional ser cobrado dessa maneira, sendo alvo da torcida assim, desse jeito. Vou até deixar esse vídeo aqui na descrição para você que não assistiu esse vídeo, para você acompanhar o que eu comentei sobre esse assunto. Mas é um moleque que tem falhado, né, em relação a essas expulsões, né? Isso, querendo ou não, prejudica o time. O time sente a falta de um jogador, de um marcador, e aí mata todo o sistema que o treinador montou, né? O Bruno Gomes foi expulso ali, o Vasco, eu pude perceber que o Vasco ainda continuou, digamos que bem na partida, porque o Vasco não foi tão mal assim na partida, o Goiás também não teve tantas chances assim de gol, né? Então, o Vasco em si, mesmo com um jogador a menos, conseguiu fazer a sua partida, digamos que equilibrada, no seu melhor estilo de jogar. Mas perdeu ali no finalzinho, né? O Vasco em si não foi tão pressionado, né? Eu falo dessa maneira tão pressionada porque tem tantos jogos que a gente para assistir que quando um time perde um jogador, muda totalmente o cenário da partida. O adversário vem com tudo e aí o time que está com um jogador a menos fica o jogo todo só se defendendo, só retrancado. E não foi o caso do Vasco. O Vasco perdeu um jogador, mesmo assim continuou indo ao ataque, tendo chances de gol, mas acabou saindo derrotado ali no finalzinho, né? E o preocupante nisso tudo no Vasco, que eu consigo observar a cada jogo, que parece que o Vasco não consegue segurar algumas partidas, segurar alguns resultados, né? São jogos que às vezes o Vasco tem a oportunidade de garantir o empate e o Vasco acaba perdendo. Vamos relembrar que aquele Cruzeiro e Vasco da semana passada, aquele jogo ali tinha cara de um empate, tinha cara de um 2-2 ali. O Vasco, em questão de minutos, toma 2 gols do Cruzeiro, fica atrás do placar, vem um segundo tempo, o Vasco vai com tudo para cima, meio desorganizado, mas o Vasco vai pro ataque, tem chances de empatar e não empata, né? Segundo tempo, praticamente todo o Vasco tá ali no campo de ataque, trabalhando a bola, pingando a bola na área e não empata o jogo, né? E hoje um jogo que estava caminhando para o empate, né? Para um 0-0, que não seria um resultado bom para o Vasco, e sim vantajoso, né? Diante a circunstância do jogo. O jogo tava cara do 0-0, né? Eu assistindo ali, eu falei, cara, daqui não vai sair nada. Vai terminar 0-0
e um resultado bom pro Vasco, né? O Vasco simplesmente ali no finalzinho toma um gol do jeito que foi, né? Aquela bola batendo na trave ali, sobrando no pé do jogador do Goiás, gol do Goiás, o Vasco derrotado. Então, isso aí pode preocupar em algum momento, isso pode até fazer falta, esses pontos, né? Porque tem certos jogos que passa essa impressão, né? Que o Vasco tem a oportunidade de segurar um empate, um jogo, aquele jogo morno, sabe? Que não tá acontecendo nada, um jogo bem calmo, bem tranquilo. De uma hora para outra o Vasco toma um gol e tudo desanda, né? Então, esse time do Vasco às vezes tem muitas desatenções, os problemas defensivos. E isso em algum momento pode fazer falta, pode prejudicar o Vasco nessa temporada, né? Essa temporada desafiadora na Série B. Tantos jogos que o Vasco vai ter que pontuar para voltar à elite do futebol brasileiro, né? Então, o time do Vasco tem que ter cada vez mais atenção, né? Principalmente na marcação, esse sistema defensivo. E ser um time mais seguro, né? Um time que, em jogos como esse contra o Cruzeiro, ou esse de hoje, que tem um resultado, que tem um empate a seu favor, segurar o resultado e não sofrer gols bobo, gols de maneira, digamos que sim, no susto assim, depois não conseguir se recuperar, né? Que foi o que aconteceu no jogo passado contra o Cruzeiro e no jogo de hoje também, né? Que um jogo bem morno, bem tranquilo, bem calmo, o Vasco toma um gol e tudo desanda, né? Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou desse jogo do Vasco. Você também acha que o Vasco tem esses problemas defensivos, esses problemas no sistema de marcação, que pode em algum momento afetar o time do Vasco no decorrer da temporada? Você também acha que o Bruno Gomes é esse moleque que tem potencial, mas que tem que ter alguém para chegar junto com esse cara para saber o que está acontecendo, o porquê de tantas expulsões nos últimos jogos? Deixa um comentário aqui, eu quero saber sua opinião sobre esse assunto. Deixa a curtida também para fortalecer. Valeu, rapaziada. Tamo junto.